Fazendo um vídeo rápido aqui sobre o consumo de GNV. Aqui tá no Celta 2012. Eu tenho um cilindro de 10 metros cúbicos e eu andei até o momento 166. Tem que adicionar mais 29,1 km, tá, nesse odômetro, porque eu acabei desconectando a bateria e aí ele resetou, tá? Então, ao todo, dá 166 mais, botar mais 30 aí, dá 196 km. E tá piscando já. Qualquer momento vai acabar de fato o GNV. Então só tô fazendo um vídeo aqui mostrando o consumo. Assim que o carro começar a enfraquecer, porque quando você usa o gás até acabar, esse aqui é uma geração 2/3 porque não tem a dosagem lá do conforme se acelera, é manual, né? Então é mais um G2. Então aqui você sente o carro caindo, a rotação, ele abaixa, né, a rotação. Então daqui a pouquinho eu faço uma média. Assim que ele acabar, eu paro, anoto tudo e calculo aqui, beleza? Então tá, beleza, já volto. Bom, acabei de trocar pro etanol, tá? Aqui. O carro já começou a enfraquecer, então assim que ele começa a enfraquecer, eu já troco ele pro combustível líquido. Então deu 175,5, vou botar ponto 5 aí, 175,5 mais 29,1, tá? Então já eu faço a soma aí, pego o preço que eu paguei, a metragem que entrou e faço o resto da média. Bom, continuando o vídeo aqui, coloquei numa planilha aqui, vou dar uma explicada mais ou menos o que eu fiz aqui, tá? Aqui nessa coluna de cima tá o preço dos combustíveis aqui da minha região, tá? O GNV que eu paguei, né, nessa média que eu tô fazendo foi 6,45, tá? Eu paguei um pouco mais caro porque eu abasteci vindo no sentido para minha casa. Então aqui na minha região o GNV se encontra 5,99 e tem um posto que eu vi hoje que ele tá por 5,89. Então, mas o mais próximo da minha casa tá 5,99. É geralmente o preço que eu tô abastecendo atualmente, tá? Esse 6,45 foi o que eu abasteci na cidade que eu estava e vindo no sentido da minha casa, tá? Aqui eu tenho autonomia por km, baseado na litragem ou na metragem, né, no caso do cilindro e da litragem do tanque, tá? O meu tanque do Celta, ele tem 45 litros mais 9 de reserva, tá? Então eu coloco sempre 45 litros, acendeu a luz da reserva, pum, aí eu já faço as médias sempre acendendo a luz da reserva, tá? Acendeu a luz da reserva, já vou pro posto, faço a média. Então, essas médias que eu tenho aqui são médias de andando em rodovia, tá? São trechos de pelo menos 80, 85% do trecho andando em rodovia. E no etanol eu faço 11 km por litro. Na gasolina eu faço 15 km por litro. Se eu ando com ar-condicionado, no etanol isso aqui já cai para 9, 9,5, tá? E na gasolina ele cai para 13,5. Se eu se esforçar muito, deixar a rotação baixa, dá para fazer 14, mas 13,5 é o limite com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, tá? No GNV eu não fiz com o ar-condicionado ligado à média, tá? Então eu não sei mesmo. Então, aqui ó, eu consigo fazer essas médias aqui na estrada, tá? Lembrando que eu ando a mais ou menos 80, 90 km por hora, tá? Que é a velocidade média das estradas aqui do Rio Grande do Sul. As estradas que eu mais utilizo é a estrada sentido região metropolitana, capital, para Serra Gaúcha, tá? Então a média das estradas aqui é no máximo 80, então o que dá a gente anda uns 90 até 100 por hora, mas sempre mantendo ali os 80, faixa da direita, bem tranquilo e tal. Então isso aqui é só para explicar, tá? É as médias que eu faço na gasolina aditivada, gasolina comum, 15 km por litro, no etanol 11, e no GNV eu coloquei aqui o que eu fiz agora, tá? Deixa eu mostrar aqui na outra planilha que eu tenho rapidamente. Aqui, deixa eu apagar isso aqui porque eu fiz lá na outra para deixar mais organizado.
O preço que eu paguei 6,45, eu abasteci, entrou 9,27 metros cúbicos, tá? Eu andei, primeiramente, 29,1 quilômetros, tá? E foi um trecho de estrada também, e quando eu parei o carro, eu tive que desconectar a bateria, tá? Então ele resetou o meu odômetro ali, minha média no painel. Então, mas eu acabei anotando, porque eu sabia que ia resetar, né? Porque eu já estava fazendo a média. Então, eu anotei esse valor, 29,1, que foi o que eu tinha rodado com o carro. E, após estar zerado, liguei o carro novamente, comecei a andar com o carro. E aí eu fiz essa média aqui de... fiz essa média não, andei mais 175,5 km. Que é o que deu no final do vídeo aqui que eu fiz, né? Que tá emendado nessa continuação. Então eu andei ao total 204 quilômetros, fazendo a divisão, né, do quanto abasteceu, com quanto andei, né, deu uma média de 22 km por metro cúbico rodado. E aqui é uma planilha um pouco mais completinha da minha economia, por exemplo, se eu andar 1000 km, tá, abastecendo a 6,45 e a gasolina a 5,59 e o etanol a 5,80, tá? É o preço que tá aqui na minha região. A economia ao andar 1000 km, ou seja, se eu andar 1000 km na gasolina comum ou aditivada, o quanto que eu gastaria a mais do que se eu andasse no GNV? Se eu andasse no GNV, eu economizaria R$ 80 se eu andasse na gasolina. Para 1000 km, pois é, tá bem complicado. Eu não sei dizer se vale a pena ou não vale a pena. Assim, ó, para quem já tem o GNV, R$ 80, para 1000 km é R$ 80, né? Então, isso nesses preços aqui, né? Já pro etanol, já deu uma diferença considerável, né? Já deu R$ 235, porque o etanol você anda menos com o etanol, né? Usando o etanol, o carro gasta mais combustível para você andar a mesma quantidade de quilômetros, né? Então é uma economia um pouco grande, porque o etanol aqui na minha região ele é bem caro mesmo. Então, ao andar 1000 quilômetros, comparado com o etanol, você economiza R$ 235, e na gasolina, média de R$ 80, R$ 84 ali, dependendo do preço, né? Já aqui, a média, andando 400 quilômetros, aqui é o preço que eu gasto, né? Nesse caso aqui, ó, que está marcado agora, é o preço que se paga para andar 1000 quilômetros com essas médias, tá? E aqui é o preço ao andar 400 quilômetros, ou seja, com gasolina, dá ali a média de R$ 150 para andar 400 quilômetros, com etanol R$ 210, e com o GNV R$ 116,90 ali, tá? Então tem uma economia nos 400 km de R$ 33 aproximadamente na gasolina e de R$ 94 no comparado ao etanol, tá? E aqui embaixo eu fiz fazendo mais ou menos sobre um consumo anual, um gasto anual, andando 10 mil quilômetros por ano, tá? Isso é fácil, uma quilometragem que se a pessoa usa o carro só para ir para o trabalho e voltar, não é motorista de aplicativo, né? Tem motorista de aplicativo, o táxi que anda isso quase num mês, entendeu? Então eu botei aqui 10 mil km por ano, que é mais ou menos o que eu ando, tá? Eu utilizo o carro mais pra andar mesmo por aí, enfim, é um carro meu de uso pessoal, não uso ele especificamente para trabalhar, né? Não sou taxista ou motorista de aplicativo, então eu não rodo muito com o carro. Então eu ando mais ou menos 10 mil km por ano. E aqui é o preço que eu pago para andar esses 10 mil km por ano. R$ 3.700 na gasolina aqui, tanto aditivada como comum, tá? Mais ou menos R$ 3.700 por ano. No etanol, R$ 5.200, tá? Aproximadamente. Esse é o preço para eu andar 10 mil quilômetros, tá? Já no GNV, R$ 2.900 aproximadamente. Comparado com o etanol, é uma economia de R$ 2.300. Andando no GNV, tá? Quanto que eu economizo
comparado se eu andasse o mesmo no etanol. Eu economizo R$ 2.300. Na gasolina, eu economizo R$ 804, na aditivada R$ 844. Lembrando que esses valores, eles estão atualizados para minha região hoje, dia 25 de julho, tá? Então, e bem como eu falei, eu posso alterar o valor do GNV aqui para R$ 5,99, que é o valor que eu pago, né, atualmente no GNV aqui na minha região. E aí os valores da planilha inteira já mudam, né? Eu tenho valores mais... É mais fácil pausar agora que eu expliquei mais ou menos o que cada linha ali significa. Então, esse é o preço da minha realidade aqui, que eu pago na minha região, R$ 5,99 no GNV, a gasolina comum a R$ 5,59, que baixou recentemente com a diminuição dos impostos. O etanol tá a média 5,80. O que eu abasteço mais no carro, tá? O meu carro está configurado para etanol e GNV. Então, eu tenho etanol no tanque, eu coloco aditivada na partida frio, e gasolina aditivada na partida frio e GNV no cilindro. Então, meu carro está configurado para etanol e GNV. E eu ando o máximo possível com o GNV, né? Porque ainda tem economia. Como eu já tenho o carro legalizado, a instalação, tudo certo, né? Tudo nos conformes. Então, para mim, ainda há uma economia, tá? Então, nem aqui embaixo, anualmente eu tenho uma economia de mil a R$ 2.000, dependendo se eu andar, mesclar ou gasolina ou etanol, né? Porque eu posso configurar o carro para andar na gasolina se eu quiser. Mas eu deixei no etanol por questão de desempenho, tá? O carro configurado no etanol ele fica um pouco melhor. E a única coisa que tem que fazer é aquela inspeção do Inmetro. E aquela inspeção do Inmetro, todo ano, ela custa em média, cara, R$ 200 a R$ 400, eu acho. Depende do estado, depende de onde. Aqui tá custando 300 e alguma coisa. Então, essa economia que eu tenho por ano, tá? Ela ainda compensa porque ela ainda me paga esse Inmetro, entendeu? Como eu já tenho o carro legalizado, eu já tenho a instalação, já paguei, já quitei a instalação, né? Já tenho tempo, o GNV no carro. A economia anual que eu tenho, ela me paga a inspeção do Inmetro. Então, para mim, ainda compensa. Eu ainda tenho economia com o GNV, mesmo ele custando mais caro do que a gasolina aqui na minha região. Então, mesmo se eu abastecesse aqui, por exemplo, a 6,45, eu teria uma economia de R$ 800. Pô, mas é pouca economia. É pouca, mas eu já tenho carro no GNV. Se eu fosse pagar para tirar o GNV, ia sair, sei lá, eu ia ter que pagar a vistoria, mais o preço pro pessoal fazer a remoção, depois emissão de um novo documento. Não, pra quê? Ainda tem economia aqui. Eu tiro R$ 300 desses R$ 800, ainda sobra um dinheirinho aí pra pagar de repente o IPVA do carro, ou ajudar, né, a pagar o IPVA do carro. Então, isso aqui é importante para eu pagar a inspeção do Inmetro. Ainda, quando esse valor aqui que eu tenho de economia anual não me ajudar a pagar a inspeção do Inmetro, aí sim dá para pensar em remover o GNV. Porque não vejo motivos no momento para remoção do GNV, tá? Pelo menos para mim, nas minhas condições, e eu ando pouco com o carro, tá? Aqui tá um gasto de 10.000 km, aí é só você multiplicar, anda 20 mil, só fazer as multiplicações aí, tá bem fácil. E, bom, esse é o vídeo, só para mostrar a média aí, ficou um vídeo um pouco compridinho, mas acho que fica bem esclarecedor aí. Eu tô filmando aqui a planilha, é só pausar, dar uma olhada aí. E é isso. Valeu, um grande abraço a todos.